Boa noite mais uma vez. Hoje a gente dá início ao nosso ato 14 do Arte Promoves, né, que tem como título Curso de Formação Técnica em Artes nos IEFs, né? Hoje a gente está com 3 convidados para falar sobre esse tema, tá? Mas antes da gente começar, gostaria de passar a palavra para a nossa presidente da associação, a Rita, né, da AMPAIF, para proferir algumas palavras. Olá, bem-vindos e bem-vindas. É bom receber vocês aqui. Espero que a gente tenha uma excelente noite, que a gente possa conhecer mais um pouquinho do trabalho que alguns IFES realizam com relação à formação técnica em arte. Os IFES têm uma tradição grande, né, nessa formação, e a gente gostaria de saber como andam, né, os projetos, como é que andam os cursos, o que os coordenadores e professores esperam, né, no futuro próximo para esses cursos. Então, a gente convidou alguns professores para poderem falar para a gente sobre isso, né, para a gente conversar sobre essa temática, que é tão importante e que é a cara dos institutos federais, né? Além do ensino de arte como componente curricular de vários cursos, né? Além de agora estarmos também trilhando caminhos na formação superior e nas pós-graduações, nós temos uma tradição desses cursos de formação técnica em arte, que acabam por movimentar muito o mundo do trabalho nas comunidades onde os IFES estão inseridos, né? Formando artistas que atuam em diversas frentes nessas cidades, nessas comunidades. E é importante a gente ouvir o que esses professores têm para trazer para a gente, né, de informações sobre como andam esses cursos, para que a gente possa, quem sabe, trabalhar junto à AMPAIF, né, e as coordenações dos institutos, para que a gente possa fortalecer ainda mais essas iniciativas e, quem sabe, né, criar novos cursos de formação técnica na nossa rede. Então, espero que tenhamos uma excelente noite e muito obrigada pela presença de vocês. Bom, hoje eu fico na mediação, né? Eu sou o professor Paulo, do IFMT. Hoje eu estou como professor, mas também fiz parte de um curso técnico na área de artes, né? Então, espero poder contribuir com a fala dos colegas, né, nesse tema, que é tão importante para nós. Gostaria de avisar quem está assistindo que, se tiver alguma pergunta, pode colocar aí no chat, que a gente tem os nossos colegas, eu acho que a Sinara, que está hoje fazendo essa coleta de perguntas para passar para a gente fazer ao final da fala dos nossos convidados, tá? Também gostaria de lembrar os convidados que cada um de vocês terão 15 minutos para explanar o tema, tá bom? E aí a gente vai começar com o Drailton Siqueira Silva. Ele possui graduação em bacharelado em música, saxofone pela Universidade Federal da Paraíba e graduação em licenciatura em educação artística pela Universidade Federal da Paraíba. Atualmente é professor do Instituto Federal de Ciência e Tecnologia da Paraíba, tem experiências nas áreas de artes, com ênfase em música, atuando principalmente nos temas saxofone, educação musical, instrumental, grupo educação musical saxofone e videoarte cinema. Então, Drailton, a palavra é contigo. O Drailton está com o microfone desligado, viu? Não está ouvindo. E agora? Agora sim. Está ouvindo agora? Por isso que eu perguntei se você estava me ouvindo, né? Estava. Bem, agora, boa noite. Boa noite a todos e a todas. Estão ouvindo? Estamos. Boa noite, boa noite. Sim, boa noite. Então, sou professor de música aqui do curso técnico de música do IFPB. O curso técnico de música do IFPB foi criado primeiro subsequente em 2008, né? Eu entrei como professor substituto em 2007, justamente para criação desse curso. E aí foi criado em 2008
o subsequente, e em 2009 foi criado o integrado, o curso técnico integrado em música, né? E nós temos, no caso, o curso subsequente em música, nós temos o integrado e oferecemos também curso de extensão, né? Então, temos essas 3 modalidades de curso. Curso técnico subsequente, curso técnico integrado e tem o curso de extensão em música que a gente oferece, né? São várias habilitações, né, de vários instrumentos, né? Nós temos violoncelo, violino, trompete, teclado, piano, contrabaixo acústico, viola, saxofone, clarinete. São muitas habilitações que a gente oferece, bateria também. E a gente, desde 2008, no caso, né, que foi o primeiro curso, subsequente, e em 2009 foi o curso integrado. Antes do curso de música, existiam aqueles trabalhos de artes, né? Não sei se nos outros institutos também existiam, mas assim, existiam os professores de artes e tinha a banda de música, tinha a fanfarra, né? Tinha coral, tal. Mas quando eu entrei, esse trabalho ele estava bem parado, né? Esse trabalho realmente estava bem parado. Aí a gente retomou, né? Alguns trabalhos, principalmente trabalhos de extensão, né? Então, são vários projetos de extensão que a gente tem, né? Nós temos hoje uma orquestra de cordas, temos também uma orquestra de violões, tem um grupo de sax, que eu coordeno, tem um grupo MP5, que é outro grupo que eu coordeno também, tem também um grupo de metais, né? Então, nós trabalhamos muito com vários projetos, né? Nós temos uma área de artes que, a princípio, ela ficou um pouco dissociada do curso de música, né? Antes era artes, né? Tinha artes e a tendência, se eu não me engano, era criar, assim, um departamento de artes e, dentro desse departamento de artes, poder ter um curso técnico de música, um técnico de artes visuais, tal, mas, infelizmente, a coisa andou para outro lado, né? Criou-se o técnico de música e ficou a área de arte separada, né? Os professores de artes. Eu, quando entrei logo, eu entrei dando aula de artes. Artes, no caso, a parte de música, né? Mas o meu concurso, quando eu fiz, foi para professor de música mesmo, né? Para professor de instrumento e disciplinas teóricas também, né? Aqui nós temos o curso técnico de música no campus João Pessoa, eu sou do campus João Pessoa, mas nós temos o curso também técnico de música em Monteiro, que é uma cidade do interior da Paraíba. Então, no campus Monteiro, nós temos lá também um curso técnico de música. Também tem lá subsequente e integrado, né? E eu senti falta aí, eu acho que falta também no Ceará, nós temos também um curso de música técnico, né? Tem no Colégio Pedro II, no Rio de Janeiro, né? Que eu estive lá no encontro também, né? E nós temos, assim, o curso, ele é baseado, assim, em várias disciplinas teóricas, práticas, né? E tem as disciplinas da formação geral, no caso do curso integrado, né? Ele, no início, era 4 anos, mas veio aquela decisão do governo de querer diminuir o número de anos, né? Até por conta da questão do vestibular, né? Que a questão da evasão, muita gente saindo no 3º ano, já tentando terminar logo o ensino médio, já indo para a universidade. Então, quando chegava no 4º ano, estava existindo muita evasão, né? Então, depois de muita reunião, de muita coisa, o curso foi reduzido para 3 anos, né? Mas, assim, de certa forma, é uma coisa que a gente está vendo, assim, que, de repente, não está dando muito certo,
porque é muito pouco tempo para o aluno desenvolver no instrumento, né? Principalmente que nós temos o curso integrado, ele não tem teste específico para entrar. Então, e o teste aqui, não sei como é no campus de vocês, mas é aquele teste que não existe mais aquele teste de conhecimentos, né? É pela nota, pela média que você tem, né? No caso do ensino fundamental, né? Você teve lá em matemática, português, né? Então, faz-se a média lá e a pessoa entra no curso, né? Então, nós pegamos tanto aquele aluno que entra do zero entre aspas, né? Mas, assim, aquele aluno que nunca estudou música, que nunca tocou no instrumento, né? E pegamos alunos que já tocam, já têm alguma vivência, né? E já estudaram música, fizeram algum curso de extensão, né? Então, esses alunos que entram do zero, ou que não tiveram assim um estudo musical, geralmente eles têm muita dificuldade para desenvolver, né? Principalmente também nas matérias teóricas, né? Muita gente às vezes entra no curso para tocar, pensa que é só tocar, né? Só pegar o instrumento para tocar, né? Principalmente violão. O cara pensa que vai entrar no curso de música de violão e vai tocar e cantar, né? Fazer algumas cifras tal. E quando ele vai estudar partitura tal, então isso aí ele vai termina tendo muita dificuldade, né? Então nós temos essa clientela, né? No curso integrado eles não fazem teste específico. Então é só a prova geral, como todos os outros cursos, e entra clientela começando realmente do zero, e entra que alguns alunos que já tocam alguma coisa, que já estudaram música, né? Então, e nós temos também a questão, teve essa questão da inclusão, né? Então, nós temos vários alunos com algumas deficiências, né? Alguns alunos que entram com deficiência mental, alunos com deficiência visual, então, nós temos essa parte de inclusão também, né? Que foi feita no governo, quando o governo liberou, né? Então, no nosso curso, a gente tem pego muitos alunos com algumas deficiências também, né? Isso a gente tem que ter tido muito, assim, molejo, tem que estudar, né? Essas possibilidades de ensino, né? Desses alunos. No curso subsequente, era também um curso que a gente não tinha teste específico, né? E estava meio complicado, né? Porque o curso subsequente é para uma pessoa que já vai ser um profissional, já terminou o ensino médio, né? Então, assim, depois de muita discussão, foi que a gente conseguiu introduzir um teste específico para esse curso, que, na verdade, é um teste muito simples, que é uma entrevista, né, que a pessoa faz, e a gente, na verdade, quer saber mesmo se a pessoa realmente tem interesse de fazer o curso, qual o interesse, se tem disponibilidade de fazer o curso, né, realmente, tem aquela disponibilidade para fazer o curso, e é uma entrevista e pode pegar o instrumento e toca alguma coisa para a gente ouvir, né? Para a gente sentir que aquela pessoa realmente quer, né? Mas tem gente que entra, vai fazer a entrevista e tem os instrumentos oferecidos. Aí diz, não, mas eu queria tocar tal instrumento, né? Aí bota outro instrumento, tal. Às vezes muitos não olham direito o edital do que está sendo oferecido, né? E chegam lá pensando que tem determinado instrumento e não tem, né? Ou muitos pensam que não tem esse teste, né? Terminam passando, não indo fazer o teste, né? E o curso de extensão também, ele tem um edital e também é feita uma entrevista com os alunos, né? Tanto da comunidade, né? Então, aí já é uma coisa mais aberta à comunidade como um todo, como também a alunos de outros cursos dentro do IF, né? Que querem
fazer o curso de música, querem tocar algum instrumento, né? Então, eles podem se inscrever nos cursos de extensão que são oferecidos, né? Então, vários professores têm projetos, né? Projetos de pesquisa, projetos de extensão, a gente trabalha com isso, né? Temos vários alunos, né? Com vários participando também dos projetos, né? Meus projetos sempre são de trabalhar com a comunidade, então a gente vai em escolas municipais fazer apresentações, em comunidades, né? Em outras cidades, em outros estados, né? Que eu acho que isso também dá uma certa experiência a esse aluno, né? A gente, nesse ano que a gente participou lá do encontro da AMPAI, lá em Brasília, nesse mesmo ano, a gente foi para um Festival Nacional de Música e Literatura em São Paulo, em Taubaté, né? E todos, também foi para de Brasília, a gente foi para um encontro de cursos técnicos de música que teve no Colégio Pedro II, no Rio de Janeiro, né? Então, a gente participou de vários encontros, assim, em outros estados, e todos esses estados a gente foi de ônibus, uma caminhada bem boa, né, né, principalmente uma viagem, assim, muito marcante que a gente fez, foi para São Paulo. A gente foi num micro-ônibus, um micro-ônibus que não tinha banheiro, né? Então, assim, a gente parava muito, né? Foi uma aventura, né? Mas, assim, eu acho que os alunos, em participar desses encontros, né? A troca de conhecimentos, né? Se apresentar em outros palcos, né? Eu acho isso muito importante, né? Então, a gente procura dar essa experiência, né? Esse desenvolvimento, né? A esses alunos, né? Quanto tempo eu ainda tenho? 2 minutos. Pois é, gente. Então, assim, eu espero que tenha explanado, né? Outras coisas, qualquer coisa, tem as perguntas que possam ter, né? A gente fala aqui mais ou menos o que a gente pensa, né? E tem, né? Eu não escrevi nada para falar. Falei aqui na lata, como se diz, né? Espero que tenha satisfeito, né? Todos, né? Que vocês possam fazer perguntas depois para a gente poder esclarecer outros pontos. Vai botar o vídeo agora ou é depois? A gente vai para as perguntas depois, né? Já vi que tem algumas ali, mas vamos passar agora a fala para o Adrio. Adrio, me perdoe, mas eu não vou saber pronunciar o seu sobrenome. Para eu não cometer o erro, você pode nos indicar como é o seu sobrenome? Como é que a gente fala? Olá, boa noite. Eu venho de uma região de colonização alemã, né? Então, na minha região, da onde eu vim, todo mundo saberia falar o meu nome, tá? Mas é um monte de consoantes e duas vogais apenas, né? Mas é facinho de dizer, é Schwingel. Beleza, então... Não é difícil de dizer, só assusta. Tá bom. Adrio Schwingel, isso? Schwingel, isso, que nem Xuxa mesmo, Schwingel. Schwingel, beleza. Ele possui ensino técnico em contabilidade, graduação e licenciatura em música pela Universidade Federal de Santa Maria. Atualmente é o professor do Instituto Federal do Paraná, no campus Jacarezinho. Tem experiência na área atuando principalmente nos seguintes temas: educação musical, regência de banda, orquestra, coral e professor em sala de aula no ensino básico com projetos de extensão nas mesmas áreas. É mestre na área de educação na Universidade de Santa Cruz do Sul e bolsista da FAPERGS, né, na CAPES. Então, Adrio, a palavra está contigo. Isso. Eu não posso deixar de falar do curso sem antes falar de mim, da minha formação e de como é o Instituto Federal do Paraná, campus Jacarezinho, que tudo isso está, obviamente, ligado. Às vezes, o meu computador é muito velhinho, tá? Às vezes ele tranca quando eu faço a apresentação. Se isso acontecer, eu reinicio o Chrome, tá? É bem rapidinho, tá? Não se preocupem, tá bom? Eu vou botar aqui uma minha apresentação. Ok. Todos enxergam? Ainda não. Ainda não? E agora?
Agora Não. Agora vai começar. Tá chegando. Tá chegando. Pronto. Está chegando? Pronto. Então, a minha formação... Então, eu sou coordenador do curso técnico subsequente em arte dramática do Instituto Federal Jacarezinho, e vocês estão enxergando aí um monte de foto de sopro, né? É que aconteceu essas coisas da vida. Minha formação musical foi toda em banda. Eu toquei trompete minha vida inteira. Obviamente, nos 13, 14 anos, eu descobri o rock and roll, me tornei guitarrista também. Toquei em bandas de baile, toquei na noite, fiz pizzaria, fiz churrascaria, tudo que um músico faz, né? Aulas particulares. Só que chegou uma hora, e foi bem tarde essa hora, eu tinha 28 anos quando eu resolvi fazer minha graduação em música. Eu já, inclusive, tinha 3 anos de ciências contábeis. Eu estudei nessa escola da Rede Sinodal. Para quem não sabe, a Rede Sinodal é uma rede luterana. O luteranismo é bem forte na minha região. Eu não tenho nenhuma crença, tá? Mas a minha mãe foi minha professora de ensino religioso. E o forte da minha região lá, que é perto de Santa Maria, lá onde pegou fogo, é mais ou menos aquela região central do Rio Grande do Sul. O sopro é muito forte, né? Então, assim, eu toquei em muitas orquestras, bandas de baile, e tudo sopro. E depois, nessa escola onde eu estudei, onde eu aprendi a tocar trompete, eu me tornei o professor e regente, professor de sala de aula e regente da banda da escola e do coral da escola. Durante 14 anos eu fiquei lá. Então, tive uma caminhada bem longa. Eu gravei um disco, tanto quanto aluno, como vocês enxergam aqui. Eu sou um desses aqui, e depois eu gravei um outro disco aqui. Depois, a Prefeitura Municipal resolveu criar uma orquestra na cidade. Eu criei essa orquestra do zero, fiz licitação, ensinei, como diz um amigo meu, da requinta ao sousafone, né? Tudo para todo mundo, né? Quem é do sopro sabe que a gente aprende a tocar os bocais e as palhetas. Obviamente que eu não sou especialista em nenhum. Eu sou realmente violonista e guitarrista, por incrível que possa parecer, apesar de toda a minha formação em sopro. Eu fiz depois licenciatura em música na Federal de Santa Maria, depois eu fiz o meu mestrado em educação, porque como eu era professor, e surgiram os institutos federais, e na mesma leva do UFPR, teve uma leva de muitos institutos, apareceu um na minha cidade. E quando abriram os concursos, eu fiz concurso em muitas cidades, em muitos institutos federais de música. Desculpe, eu não quero parecer assim mas eu passei em todos que eu fiz, mas o primeiro que me chamou foi o Instituto Federal Jacarezinho, para onde eu iria dar aulas de música para o curso técnico subsequente em teatro, em arte dramática na época. E quando eu cheguei no Instituto Federal, eles estavam mudando o currículo. O currículo do Instituto Federal Jacarezinho é completamente diferente de todos os currículos que eu já vi na minha vida. Então, funciona da seguinte forma. Eles têm um eixo técnico de 1.200 horas, em qualquer curso, tá? Tem alimentos, técnica informática, acho que todos os IFs têm técnica informática, né? Nunca vi uma coisa igual. Técnica alimentos, informática, alimentos, porque aqui o café é muito forte, né? E tem os engenhos, não engenhos, né? As canas de açúcar, né? Tem mecânica, eletrotécnica, elétrica, enfim, são 5 ou 6 cursos. E todos eles têm esse eixo técnico de 1.200 horas, estágio de 120 horas, e depois eles têm esses 3 eixos, ciências da natureza e matemática, ciências humanas e códigos e linguagens, que eles têm que completar essas horas para se formar. Não tem período, eles podem fazer o curso deles em 2 anos e meio ou em 10. Não existe um período mínimo ou máximo para esses alunos terminarem a sua graduação, a sua formação do ensino médio, ensino técnico. Esse é um lado. Então, os alunos, cada um desses eixos, ciências da natureza, ciências humanas, códigos e linguagens, eles têm que fazer 690 horas, além do eixo técnico e do estágio, para se formarem. Esse é um lado. Para isso acontecer, eles têm, cada um dos alunos que entra tem um tutor.
porque eles têm nos chamado a sua formação, sua conduta de formação. Desculpe, me fugiu a palavra. E cada aluno tem um tutor. Eu, no caso, tutoro 5 alunas do curso de alimentos, que a gente senta todo semestre e vê todo o boletim, como é que tá, como é que não tá, quais horas tem mais, quais horas tem menos, o que falta para se formar, o que não falta para se formar. Esse é um lado de o aluno escolher, por exemplo, em ciências do código de linguagens, do quais a música faz parte, e o teatro, e a dança, e inglês, e espanhol, e português, e língua portuguesa. Tem alunos, por exemplo, e como eu sou professor de música, que todo semestre fazem aulas comigo. Nós temos por semestre, não é por ano, tá? Tem alunos que se formam no Instituto Federal e nunca entraram na sala de aula de música, porque eles escolheram não querer fazer música e gostam mais, por exemplo, de educação física e vão fazer todas as horas em códigos e linguagens que vão escolher em educação física e em outras e não em música. Então, o aluno define qual a sua formação em cada um dos eixos, tá bom? Então, eu, por exemplo, esse é um lado. O outro lado é do professor. Se, por um lado, o aluno pode escolher, dentro de certas regras, né, quais as matérias que ele tem que fazer, por outro lado, o professor pode ofertar qualquer conhecimento que ele quiser. Por exemplo, quando começou esse ano, eu já trabalhei durante muito tempo, que eu disse, só com 28 anos que eu fui fazer minha faculdade de música, eu trabalhei em muitas outras coisas ao longo da minha vida. Inclusive, eu tinha uma empresa de alimentos, eu cheguei a ter. Então, eu sei cozinhar muito bem. Eu ofereci uma prática de culinária, por exemplo. Então, eu tenho uma matéria de fazer comida. Como nós temos o curso de alimentos, nós temos uma cozinha toda montada. Eu, como professor de música, estou ofertando uma matéria de alimentação, né? Que como é que eu dei o nome mesmo? Acho que é Fazendo Comida no IF, algo do gênero é o nome da disciplina que eu ofertei. Então, assim, qualquer professor, obviamente que cada eixo se reúne, por exemplo, os professores de língua portuguesa se reúnem, se dividem nas coisas que eles mais gostam de dar, os professores de matemática da mesma forma, os professores de história, geografia, filosofia também. E o aluno escolhe como vai indo e como vai se formando e como vai fazendo a sua formação dentro do Instituto Federal. Obviamente que no eixo técnico, ele não tem essa opção. Os eixos técnicos agora, como viram que isso deu muito certo, os alunos gostam muito disso, os eixos técnicos estão reformando todos os seus PPCs, também para ofertarem, eles estão ofertando, por exemplo, 1.300, 1.400, 1.500 horas, mas o aluno pode escolher, porque ele tem que fazer só 1.200. Por exemplo, o curso de alimentos, que eu sei que eu conheço bem, o pessoal do alimentos, me dou muito bem com eles, eles têm algumas matérias veganas, e o pessoal, por exemplo, não precisa fazer as matérias de carnes, por exemplo, que não quer, entende? Então, assim, o aluno escolhe também um pouco do eixo. Nós, como professores do curso de arte dramática, e eu fui escolhido para trabalhar a expressão corporal e vocal com o curso de arte dramática, e tempos, e canto, e fala, e projeção vocal, sentíamos muita inveja desse currículo. E esse que vocês estão vendo era o nosso currículo antigo. E a gente tinha muita vontade de mudar o nosso PPC, porque o nosso PPC era muito engessado. Como o curso de arte dramática foi criado antes de ter professores, eles fizeram um processo seletivo e depois eles fizeram um concurso para professores. Quando os professores chegaram, os primeiros professores de arte dramática chegaram no FPR, eles tiveram que montar um curso às pressas, tipo assim, em um mês eles tinham que ter a grade curricular toda pronta. Então, não é que ficou ruim, ficou muito bom, mas como o currículo do ensino integrado é muito incrível, a gente estava com muita inveja. Eu entrei bem depois, tá? Eu entrei em 2015, o curso existe desde 2012, se eu não me engano. Depois de fazer tudo isso, a gente ficou com muita inveja mesmo, essa é a palavra, de ensino médio ter um currículo tão
libertador, tão bom, tão incrível, e a gente tem um curso tão fechado. Obviamente que a gente sabe que quando o professor fecha a porta e dá a sua aula, existe toda a conversa sobre o currículo oculto, todo mundo sabe disso, né? Mas a gente queria realmente que isso fosse para o papel também, além do que a gente já fazia. E foi bom, inclusive, eu não ser da área, porque quando começamos a montar um novo currículo do Arte Dramática, que era um nome também que nos incomodava, e na realidade esse foi um dos grandes motivos, um dos motivos também para mudar, foi que o nome Arte Dramática era muito ruim, mas era o que tinha de oficial na época, né? Então, como o catálogo nacional mudou para curso em teatro, nós queríamos mudar teatro e aproveitar o nome, e aproveitar e mudar também toda a nossa grade curricular, que acabou ficando essa. Então, nós trabalhamos por projeto temático, então cada semestre é fechado em si mesmo, em todas essas 5 áreas, a gente chama de eixos curriculares. Técnicas e processos de composição, que contempla estudos de diferentes técnicas e sistematizações de atuação no teatro. Linguagens da cena, que é sonoplastia, figurino, maquiagem, esse tipo de coisa. Arte e pesquisa, que seria pesquisar o corpo, pesquisar a voz, pesquisar pesquisadores que pesquisam isso, pesquisar, fazer o próprio TCC dentro dessa matéria. E ateliê de composição, de criação e produção, onde seria feito, então, todo semestre, no final de cada semestre, ter alguma coisa pronta. Porque como é um curso técnico, a gente tinha no antigo a gente tinha o laboratório de montagem teatral 1 e 2, e a única apresentação que os alunos tinham eram nesses 2 semestres. E a gente sentia a falta disso, a gente sentia que os alunos tinham que ir mais para o palco, a gente tinha que... Esse negócio de teoria e prática incomoda muito o povo da arte, a gente sabe disso, né? Mas a gente queria que a prática e a teoria fossem uma coisa só. Então, a gente teria que ir muito para o palco fazer. Então, todos, no final de cada semestre, a gente gostaria de ter uma leitura dramática, ou um teatro de somente corpo, uma peça de corpo, ou uma cena de voz, ou uma cena de performance, mas todo final de semestre, com todos esses eixos, uma vez por semana, no final de cada semestre, ter algum projeto pronto, tanto para os alunos irem para o palco, quanto para para o próprio IFE ter alguma coisa. Eu esqueci de dizer que a cidade de Jacarezinho, eu sei que eu tenho só 1 minuto ainda, que eu estou cuidando, eu vou parar a apresentação aqui agora, eu acho que deu para ver mais ou menos, né? A cidade de Jacarezinho tem uma tradição muito grande em teatro. Existe uma festa aqui chamada FETEXAS, que existe desde a década de 60, que inclusive foi a maior festa do Paraná, essas festas tipo de rodeio, de peão, de Barretos. A FETEXAS foi a maior festa do Paraná em todos os números, e essa festa era feita para a associação que existe, que criou um teatro. Nós temos um teatro aqui na cidade de Jacarezinho, muito antigo, o CAT, que é Conjunto Amadores de Teatro, e o nome CAT porque existia uma elite cafeeira aqui na cidade, que ia passar suas férias no Texas. Então, essa coisa veio de lá, vamos fazer um grupo, vamos chamar de CAT, de gato, mas na realidade é uma abreviação de Curso Amadores de Teatro, onde existe esse teatro, onde existe um festival de teatro todo ano muito forte, grandes nomes do teatro sempre vêm. Quem inaugurou o teatro foi Paulo Altran, na década de 60, para vocês terem ideia. Aqui, então, assim, a arte teatral aqui na cidade, e eu descobri isso vindo do Rio Grande do Sul para cá, descobri que no Paraná, em Curitiba, o teatro é muito forte, eu não tinha ideia disso, os gaúchos são um pouco bairristas, né? A gente só saindo para enxergar. Descobri que o Paraná tem muito de paulista, né? E a gente tem muitos alunos de toda a região. E um público que a gente tem muito, como é um curso subsequente noturno, a gente tem muitos professores de artes, de outras artes, né? Por exemplo, de artes visuais,
professores de música da rede pública ou da rede privada, que vêm fazer um técnico em arte dramática com nós para levar para a sala de aula. Além de realmente atores, gente que realmente quer fazer isso, nós temos orgulho de ter muitas pessoas que saem do nosso curso aqui e hoje trabalham profissionalmente mesmo com teatro, vivem disso, vivem dessa arte. A gente sempre fala que o curso de teatro não é terapia, mas ele é terapêutico. Muitas pessoas a gente encontra na rua, depois que terminaram o curso subsequente em arte dramática, estão melhores porque passaram pelo IFE, tanto no subsequente arte dramática, como, obviamente, isso todo mundo sabe, o ensino médio integrado, que aqui no IFE é uma coisa muito legal de trabalhar. Eu tenho uma sala de aula, eu não mostrei fotos, mas eu tenho uma sala de aula com todos os instrumentos, só para mim, com ar-condicionado. Eu sei que no instituto onde o curso técnico em música, isso é obviamente uma coisa intrínseca, mas com um campus onde não tem nenhum curso de artes, a não ser o curso de arte dramática, e vocês imaginam a briga que nós temos aqui para esse curso não acabar e não fechar. A nossa briga é muito grande aqui. Já pensaram em fechar o curso muitas vezes. Nós brigamos muito para esse curso continuar aqui, mas a gente é muito feliz com isso, tá bom? Desculpe, eu sei que eu me estendi, desculpe. Não, você tá bem no limite. Fechamos 15 minutos agora. Que bom, é isso. Obrigado, gente. Obrigado a você. Gente, por um pequeno equívoco, a gente acabou não passando após a fala do Dailton. A gente tem 2 videozinhos dos alunos dele que a gente gostaria de apresentar para vocês antes de a gente passar a fala para o Diego, tá bom? Então, acho que a Ju vai colocar. Esse vídeo, viu, Paulo? Diz. Não precisa passar o vídeo todo, entendeu? Basta passar um pouco de cada um. Ok. Só um minutinho. Eu que vou apresentar, tá, Juliana? Então, vocês têm que procurar aí o íconezinho Juliana Apresentação, tá? Beleza. Cadê? Quando aparecer, vocês me avisam? Tá aparecendo, Juliana. Tá aparecendo? Eu vou aumentar o volume para vocês ouvirem melhor. Pronto. Esse é o grupo de estar, a música instrumental, mas tem a base também, né, que vocês podem ver, baixo, bateria, guitarra, e tem os 4 sons principais, né, a música do final, eu colocar aí outra aí, se ver. Essa apresentação foi ao vivo, né, no Conecta IF, onde teve também um encontro da Amparo. Então, por isso que estão aí no vídeo aí.
gente, espera aí. Pode colocar o outro, Juliana. Tá. É porque, assim, eu não estava ouvindo nada que vocês estavam falando, tá? Enquanto estava passando o vídeo aqui para mim. Então, eu não ouvi nada. Esse aí foi o grupo de sax. Tá. Vou passar o outro só um pedacinho, né? Que o outro é Só maior. um pedacinho, pequenininho. Esse outro também foi criado porque era música instrumental, né? Tinha uma necessidade, tem uns alunos que queria cantar, tal, não sei o quê. E aí a gente formou esse grupo que a gente chamou de MP5, e esse vídeo que vai passar aí foi a gravação do DVD do grupo, né? E, logicamente, tiveram algumas participações especiais. Ok, vou passar só um trechinho do segundo, tá? Vocês vai ser do mesmo jeito, na palma assim. Mais forte, mais forte. Na bruma leve das paixões que vem de dentro, tu vem chegando pra brincar no meu quintal. No teu cavalo feito no cabelo ao vento, e o sol parando nossas roupas no varal. Na bruma leve das paixões que vem de dentro, tu vem chegando pra brincar no meu quintal. No teu cavalo feito no cabelo ao vento, e o sol parando nossas roupas no varal. Tu vens, eu já escuto os teus sinais. Tu vens, eu já escuto os teus sinais. Pronto. Esse DVD está disponível no YouTube. Beleza. Então tá, a gente pôde ter aí um pouquinho da experiência, né, que o Drailton tem lá no campus dele. Então agora a gente vai para a fala do Diego, né, do Diego Jorge Lobato Ferreira. Ele é professor e pesquisador no campo da arte, design e moda, curadoria, museu e estética contemporânea. É mestre em design pela Universidade Anhembi, Morumbi. É professor do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão, é isso? IFMA, né? Com atuação docente no curso de licenciatura em artes visuais e no técnico integrado em artes visuais. Atualmente é coordenador da especialização em arte, mídia e educação, lá no Campo São Luís, no Centro Histórico, e curador adjunto do memorial do IFMA. Possui licenciatura plena em Educação Artística, com habilitação em Artes Plásticas pela Universidade Federal do Maranhão, graduando em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade de Selma, graduando em Design e Moda pelo Centro Universitário de Maringá, especialista em Artes Visuais, Cultura e Criação pelo Serviço Nacional do Comércio, atuou como chefe do Departamento de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação DPPGI, do IFMA, no campus São João dos Patos, diretor de Desenvolvimento do Ensino, DDE, do campus São João dos Patos, professor efetivo de História da Arte na Secretaria de Estado de Educação, na SEDUC do Maranhão, e é membro da ABPEM, né, Associação Brasileira de Estudos e Pesquisa em Moda. Tem experiência nas áreas de História da Arte, Design, História da Moda, Museu, Arte e Moda, Memória, Desenho, Artístico, Técnico de Moda, Gravura e Cerâmica. Diego, a palavra é contigo agora. Obrigado. Eu ia até mandar uma versão mais reduzida. Vocês estão me ouvindo bem, né? Sim. Primeiramente, boa noite. Eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, dialogando sobre as nossas experiências, né? É muito interessante ouvir a fala dos meus colegas e ver que a gente realmente está no caminho certo, né? Que a gente está em prol de uma educação de qualidade, em prol daquilo que a gente acredita. Primeiramente, eu iniciei no Instituto Federal do Maranhão, no IFMA. Eu trabalhei muitos anos no campo de São João dos Patos e trabalhei como diretor de ensino, trabalhei nos departamentos de pesquisa,
e iniciei em 2012, quando eu fiz concurso e iniciei. E há mais ou menos 2 anos eu estou em São Luís, porque São João dos Patos fica a 500 e poucos quilômetros, é mais próximo do Piauí do que do Maranhão. E eu sou daqui da ilha, né? Eu nasci, me criei aqui, sou daqui. E aí eu retornei e hoje eu atuo nas áreas de artes visuais, com mais ênfase, né, no técnico em artes visuais. Eu trabalho, sobretudo, com disciplinas que são muito ligadas à prática, né? Disciplinas de desenho, gravura, cerâmica, por conta da minha expertise na graduação. Então, mostrando aí para vocês, o nosso curso de artes visuais do IFMA Campus Centro Histórico, que é um campus que está situado dentro do Centro Histórico de São Luís, né, na área tombada, que é Patrimônio Cultural da Humanidade. O nosso campus, ele é um campus que tem uma característica muito forte dentro do universo das artes, né, porque a gente tem uma licenciatura, a gente tem uma pós-graduação, a gente tem um curso de técnico em artes visuais e a gente tem um técnico subsequente em processos fotográficos. E aí, como vocês estão vendo, eu coloquei as disciplinas do cunho mais das áreas de arte, né? Nosso técnico em artes visuais é um técnico integrado ao ensino médio. No primeiro ano, geralmente, eles têm, no nosso campus e no campus São Luís, Monte Castelo, existem, além dos professores das áreas de arte, existem professores específicos. Existe uma professora de dança, existe uma professora de teatro, existe um professor de música e um professor de artes visuais, né? E lá a gente tem vários professores de artes visuais porque nós temos um curso de artes visuais, mas também colaboram conosco professores das áreas de design, professores da área de comunicação, fotografia, né? E aí a gente tem o eixo do curso, ele está muito centrado em disciplinas teóricas e práticas, né? A gente tem dança no primeiro período, no primeiro ano, né? História das artes visuais 1, técnicas criativas, fundamentos de desenho e gravura, que são as disciplinas que eu ministro, são disciplinas práticas, né? Eu tenho essa disciplina, ela é uma disciplina anual. As nossas disciplinas específicas, elas geralmente são anuais, né? Geralmente a gente cumpre 40 horas no início do ano, primeiro semestre, e as outras 40 no segundo semestre, né? E aí, nessa disciplina específica que eu ministro, eu trabalho, no primeiro momento, com desenhos, fundamentos, né, de desenho. No segundo momento, eu trabalho com gravura. Vocês vão ver algumas atividades que eu coloquei aí. A gente trabalha também com composição e pintura, né? Esse curso, inicialmente, ele foi pensado porque a primeira gestora do campus São Luís Centro Histórico, ela é uma pessoa que está ligada às artes, né? Ela é uma design e os primeiros professores que chegaram no campus, um dos primeiros professores, que inclusive foi meu professor no ensino médio, hoje a gente trabalha junto no IFMA, que é o professor Almir Valente, ele é uma das pessoas que lutaram muito para a implantação desse curso no Instituto, né? Porque nós não tínhamos uma tradição de cursos nessa área. E aí a gente tem a disciplina de teatro, né? Tem uma outra disciplina de História das Artes Visuais no Brasil, fotografia, cinema, escultura, arte e design, crítica de artes visuais, artes gráficas, organização de espaços artísticos, que também é uma disciplina que eu ministro, porque eu tenho trabalhado nos últimos anos, até por conta do meu mestrado, dentro desse viés da curadoria e da museologia. Então, inicialmente, eles têm várias disciplinas práticas, e no final do curso, se vocês forem observar aí, crítica, artes gráficas, espaços artísticos e ateliê específico são disciplinas aplicáveis, né? Eles têm uns trabalhos práticos, mas são mais aplicadas aos ambientes em que eles vão atuar. Aqui, próximo ao nosso campus, no Centro Histórico, nós temos o Centro Cultural da Vale, que é um centro cultural que trabalha com as artes visuais, né, que tem exposições artísticas. Então, nossos alunos, nossos egressos, nossos alunos do curso técnico em artes visuais, eles estagiam no Centro Cultural da Vale e em outros espaços expositivos da cidade de São Luís, sobretudo no Centro Histórico, que é onde o campus está situado.
E aqui eu tenho algumas imagens de atividades que eu faço com eles. Aqui é no próprio Centro Histórico. Isso é na frente da Escola de Música do Estado do Maranhão, né? E é próximo do nosso campus. Eu gosto muito de trabalhar com eles o desenho, e depois que eles veem o desenho na prática, né, eu sempre levo eles para passear no Centro Histórico e a gente faz os esquetes, né? Os alunos, eles fabricam o próprio caderno. A gente tem oficinas com eles, onde eles aprendem a fazer os sketchbooks, e aí a gente vai para a rua e faz esse trabalho com eles. E aí esse aqui foi um momento dos que eu fotografei. As pessoas ficam observando muito, né, e tentam chegar próximo para observar os desenhos. Aqui eu estou mostrando para vocês alguns outros trabalhos que eu fiz com eles sobre isopogravura, que são técnicas mais simples, porque muitas vezes muitos alunos não têm condições financeiras de comprar materiais muito caros. Então a gente, enquanto professor, a gente acaba se adequando, né? Como nós temos ateliês específicos da nossa área de artes visuais, a gente tem um ateliê de cerâmica e um ateliê de serigrafia, que funciona como ateliê de serigrafia e ateliê de desenho também. Aí aqui a gente tem outra imagem que eu estou mostrando para vocês, deles também observando a cidade, o Centro Histórico, e trabalhando a questão do desenho. Esses alunos que estão aí, esses alunos maiores, são alunos da graduação. Eles trabalharam comigo durante um ano inteiro. Eu fui supervisor do PIBID, que é da licenciatura, e aí eu contei com o apoio deles. Aqui tem outro trabalho de uma outra aluna. Aqui foi o momento da nossa oficina que a gente fez os cadernos, né, os sketchbooks. No curso de artes visuais, eles aprendem as principais técnicas artísticas dentro do âmbito das artes visuais, né? Primeiro se inicia com desenho, aí eles veem pastel seco, pastel oleoso, grafite, lápis de cor, marcadores, né, a acrílica, aquarela, e aí o aluno vai decidindo qual é a técnica em si que ele mais se adequa, né? O circuito das artes visuais do Maranhão aqui ele é bem expressivo, é muito forte, assim. Nós temos grandes artistas reconhecidos localmente, internacionalmente, então tem toda uma atmosfera que favorece o campo, né? Aqui eu tenho uma outra atividade, né, um momento deles fazendo os cadernos, né, trabalhando a questão das capas e costura. Aqui tem uma atividade de um aluno que eu coloquei, que a gente trabalhou a técnica do pastel, né, do desenho. Nós não temos um teste de habilidade específica, mas os nossos alunos, eles entram para o curso de artes visuais, já, eu acho que por conta da fama do curso na cidade, eles já sabem mais, muitos alunos já sabem desenhar, muitos alunos já entram com uma certa aptidão, assim, já vem de uma certa preparação, né? A gente tem esse curso matutino e vespertino, né? São 2 turmas, 2 ofertas, cada turma com, em média, 40 alunos. E aqui a gente tem um outro momento de uma aluna, né, fazendo um momento que ela está trabalhando a gravura dela, na isopogravura, está prensando ela com uma colher de pau, né, e a gente ensina eles a fazer na prensa tradicional e manualmente também, em casa, que tem um outro resultado de um trabalho de uma outra aluna. Aqui eu tenho um trabalho que foi... Geralmente, os nossos trabalhos, eles são trabalhos em conjunto com as áreas de arte, né? Todo ano a gente se reúne, todos os professores das áreas de arte, dança, música, os professores da licenciatura, dos cursos em geral. Aqui é um local expositivo que existe no Centro Histórico de São Luís, chama-se Centro de Cultura Odilo Costa Filho, que é um local também que oferece oficinas de desenho, bordado, oficinas artísticas, né? E é um local muito importante porque está central no Centro Histórico de São Luís, na efervescência cultural da cidade. Então, geralmente, no final de cada ano, a gente realiza um trabalho que é a mostra artística dos nossos trabalhos, da licenciatura, de processo fotográfico, do técnico de artes visuais, para dar visibilidade ao trabalho desses alunos, para que eles consigam, né, outros espaços. É interessante ressaltar também, que eu vi que alguém perguntou,
sobre a questão dos alunos. Como nós temos uma licenciatura, muitos dos nossos egressos do técnico em artes visuais, eles acabam migrando para a licenciatura em artes visuais, eles ou migrando para o nosso curso no IFMA, ou vão para a UFMA cursar a licenciatura em artes visuais, que lá eles também têm o curso de licenciatura. Ou também a gente tem muitos alunos que acabam indo para o campo do design por conta de nós termos vários professores no nosso corpo docente também que são da área de design, e isso também acaba influenciando positivamente os alunos, né? E de alguma forma isso é importante, porque o trabalho acaba reverberando, né? E os alunos acabam dando continuidade às coisas que eles aprenderam. Eles acabam chegando muito prontos nesses cursos, né? É interessante ressaltar isso, tanto nos cursos de artes visuais, quanto design, quanto nos cursos também de comunicação. Então, é basicamente isso. Se vocês tiverem alguma pergunta, alguma sugestão, estou aberto aqui. Desde já, muito obrigado. Obrigado a você, Diego. Então, agora a gente vai passar para a etapa das perguntas, né? Acredito que já deve ter muitas, eu vi aí no chat. Sinara, você pode trazer para a gente? Claro, boa noite a todos. Eu vou manter minha câmera desligada para não correr o risco de desabar, tá bom? Bom, eu vou falar por ordem dos palestrantes as perguntas e ao final tem algumas que são para todos. Pode ser assim? Pode. É importante que eu vou ter que sair daqui a pouco. Ok. Então, para o Drailton, a primeira pergunta foi feita pelo Arthur e, na verdade, ele fez um comentário e finaliza com a pergunta. Nos conservatórios de música, os tradicionais que lidam com música erudita, para dar recital, temos 10 anos, incluindo a iniciação, o intermediário e o técnico, né, e o médio técnico. Como na realidade dos institutos é possível trabalhar para que o aluno chegue nesse nível de recitalista a nível técnico em instrumento musical ou canto? Pois é, isso aí é uma complicação, entendeu? Porque realmente aquele aluno que eu disse a você que ele entra sem muita base, sem estudo, do zero, não é do zero, mas assim, nunca estudou música e tal, né? Então, para ele chegar a um final assim do curso e fazer um recital mesmo, né? É complicado, né? Já tivemos assim algumas experiências meio não muito boas, né? De alunos que terminaram o curso, mas que não assim realmente produziram assim um recital, né? É complicado, é muito complicado. Aqueles alunos que já têm uma base, que já estudaram, né, já tocam instrumento, eles é mais fácil, né? Eles desenvolvem melhor e eles conseguem fazer um recital, sim, dentro das condições, né? E a gente tenta com esses outros alunos também, que entram assim do zero, né? Que eles possam desenvolver. O problema é que tem também esses que entram, às vezes, com dificuldades, mas que às vezes não estudam, não se interessam muito. Então, aí fica mais difícil ainda, entendeu? Mas é um pouco complicado essa questão do recital. E agora, com 3 anos só, é mais complicado ainda, né? O recital, ele vai ficando meio que limitado a uma apresentação simples. Eu acredito que esse seja um problema semelhante ao que a universidade tem aqui em Mato Grosso do Sul. Nós não temos curso técnico em música em nenhuma cidade do estado. Na verdade, tem um conservatório particular que tem o curso técnico, mas é muito pequena a ação dele. E tem acontecido, meu esposo trabalha, né, na universidade, e acontece muito dos alunos entrarem sem o conhecimento necessário que a gente imagina, né, de um curso de música. Então, acredito que hoje, a gente tendo o objetivo de formatar um curso técnico em música em Mato Grosso do Sul, é possível que a gente resolva isso para a universidade, mas nós vamos assumir o problema, né? Com certeza. Sinara, o Adrio pediu para falar, mas antes de passar a palavra, Diego, finaliza o teu compartilhamento de tela, que aí a gente consegue ver vocês melhor. Oi.
Gente, então, esse problema de... Eu vou ser bem oposto a todos vocês, então. Eu sou contra ter prova e ter teste antes, porque a gente começa a elitizar a partir daí. Porque só quem teve grana ou alguma oportunidade muito rara de aprender algum instrumento vai conseguir passar nesses testes. Então, eu vejo não com bons olhos esse tipo de coisa. Eu tinha em Santa Maria, na universidade que eu fiz, é óbvio que eu passei por esse teste também, tá? Mas eu sei que na URGS, na Federal do Rio Grande do Sul, as licenciaturas já não têm mais esse teste. Os instrumentos, violino, piano, esse mundo do bacharelado, vai ser uma briga homérica para isso acontecer, mas eu sei que a licenciatura parece que não tem mais. E em Santa Maria, eu tinha um amigo meu, que Santa Maria e Santa Fé tem convênio, eu tive um colega meu que ficou 1 ano em Santa Fé, na Universidade de Música de Santa Fé, e um de Santa Fé veio para Santa Maria. Isso aconteceu com vários colegas, inclusive. E lá eles resolveram, porque você sabe que o único país da América Latina que faz vestibular é o Brasil, nenhum outro curso faz, nenhum outro país faz. A pessoa se inscreve no curso que quer fazer e pronto. Então ele conta que isso em música também acontece. Então o que eles fazem não é teste de seleção. Se o cara não sabe nada, então o curso dura ou 4 anos ou 6 anos, dependendo do nível de formação que a pessoa entra. Entende? Então, isso para graduação. Então, eu não sei nada, mas eu quero aprender a tocar violino. Ok, não sabe nada? Bom, tem o pré-graduação. Tu vai ficar 2 anos com nós e aí depois tu vai entrar no curso de graduação. Eles resolveram assim o problema deles há décadas. A gente sabe que os músicos argentinos são muito bons. Eu tive contato com alguns, em função do Rio Grande do Sul ser muito do lado, né? Então, assim, o portunhol para nós é muito fácil, assim, a gente se comunica muito tranquilamente com o povo do Uruguai, da Argentina, e eles são todos muito bons músicos, o nível técnico deles é muito alto, e eles não têm esse problema de entrada na universidade que nós temos. Entende? Então, assim, desculpe se eu sou do contra, mas eu tenho um problema com esses testes de aptidão mesmo. Realmente. Não, professor. Eu já passo a palavra, Drailton, só um minutinho. Eu acho que aqui é o momento da gente discutir realmente e de refletir. Esse seu posicionamento e esse seu conhecimento, para mim, já abriu a minha mente. Então, eu agradeço a sua fala. Drailton? Olha, cada região e cada cidade tem uma situação, né? Aqui em João Pessoa é uma cidade bastante, nessa área de música, bastante cultural, bastante desenvolvido, né? Então, existe um projeto de bandas em todas as escolas municipais e estaduais, né? Onde os alunos da rede pública, eles têm acesso, né, a esse trabalho. A própria universidade, ela oferece curso de extensão, né? Então, é um curso que poderia servir de base, e serve de base, pode servir muito bem de base para o curso superior, né? Nós também oferecemos um curso de extensão, então, esse aluno, que no caso, porventura não faz o teste, ele poderia fazer esse curso de extensão e depois entrar no curso, né? E temos um curso também que é tipo um conservatório, na Escola Antenor Navarro, né, que é do Estado, que é uma escola de música também. Então, assim, tem várias atividades, várias escolas de música aqui, que é oferecido para o público em geral, né? Para o pessoal que também não tem condições de estudar ou não teria condições de pagar para estudar música, né? Então, aqui a realidade é um pouco diferente. Pode falar. Eu não sei se eu posso complementar. Então, como os cursos do Instituto Federal aqui, todas as turmas estão misturadas, então eu tenho alunos na minha sala de aula, no meu grupo instrumental, no meu grupo vocal do ensino integrado, gente que destrói uma guitarra e gente que nunca viu um violão na vida, na mesma aula, no mesmo grupo, e eles têm que tocar, e eu vou dizer para vocês, é um barato isso. Eu não acho ruim, eu não acho isso problemático, eu acho isso muito enriquecedor para todo mundo, entende? Eu entendo que nos cursos, porque o que o Leandro está falando acontece em todos os cursos, acontece no curso de alimentos, de informática, o problema do cara não estudar, não querer, eu entendo isso perfeitamente, eu sei do que ele está falando, porque a gente vive a mesma realidade aqui.
Mas eu não vejo o cara não saber nada e querer, porque eu sei que o pessoal entra em alimentos, entra em informática, porque quer entrar no IFE. Eu sei disso. Se isso não é uma realidade de vocês, é minha por todos os IFE que eu já passei, que eu já visitei. O cara quer estar no IFE. Não importa se ele faz informática, engenharia, eletromecânica, ele quer estar lá dentro do IFE, porque a infraestrutura é muito boa. Então, provavelmente, é um problema que o Drailton tem, que todo mundo tem. E não só o curso de música. Agora, esse negócio de ter... E assim, eu tenho gente que faz todo semestre aula comigo de música. E gente que não sabia nada e que durante os 3 ou 4 anos que estava no instituto, hoje toca na igreja, o seu violão, canta porque participou do grupo vocal. E eu acho isso um barato, eu não vejo isso como um problema, entende? O problema é realmente esse que o Diego falou, o cara não quer. Esse é o problema, mas isso não é um problema da música. Isso é um problema de todos os cursos. Eu entendo o que ele quer dizer muito perfeitamente. Inclusive, a gente tem um meio termo, né, entre esses dois lugares. Eu vou pegar o Instituto Federal do Ceará, né, a gente tem lá no curso subsequente um teste de aptidão que, na realidade, ele não testa seu conhecimento sobre leitura, sobre teoria, ele testa a sua musicalidade, né, que ela é nata, ela está em você. Então, você sabe reconhecer um ritmo, e eu não estou dizendo, o ritmo é o nome X ou Y, mas imita esse ritmo, memória musical, memória melódica, então você vai para a coisa mais... Eu também sou contra isso, cara. Só complementando, né? Assim como também lá na Federal do Ceará, eles não adotam de jeito nenhum o teste. Já na estadual, eles adotam um teste bem teórico, né? Então, assim, você vê que é uma diversidade muito grande dentro dos cursos de música no Brasil afora. Eu não posso me considerar professor se eu não conseguir ensinar ninguém. É tipo assim, ninguém me perguntou se eu tinha que aprender matemática ou não. Eu aprendi, pronto. Entende? Então, eu não acredito... Ninguém pergunta se eu gostava de jogar futebol ou não. Eu fazia aula de educação física e pronto. Eu vejo isso como mais um ramo do saber. Entende? Que é possível ser ensinado, senão eu não posso me considerar um professor. Desculpa. Essa minha vida é um negócio. Eu peço 1000 perdões a vocês, mas eu tenho um compromisso e eu vou ter que sair. Vou dirigir ainda, sair correndo. Tudo bem, Jair. Muito obrigado pela sua participação, tá? Qualquer coisa, mande perguntas, entre em contato. Tudo bem, pode deixar. Muito obrigada. Muito obrigado. E, Adriano, assim, a fala era só para a gente ver como é diverso, né, essa forma de ingresso, assim, eu particularmente concordo muito com você nessa questão de que quando comecei música, eu comecei do zero, né, não tinha essa formação inicial, e eu acho importante dar essa oportunidade. Hoje sou um professor da área de música, né? Então eu concordo muito com o teu posicionamento, mas a diversidade é muito grande. E é por isso que é bom a gente estar num momento como esse, para a gente refletir as nossas realidades dentro do IF, né? Então vamos para a próxima pergunta, Sinara? Vamos sim. A próxima pergunta era para o Drailton também, mas acredito que o professor Adrio consegue responder também. É uma pergunta minha, né? Qual seria o melhor caminho para conseguirmos propor um curso técnico em música? Quantos professores... desculpa. Quantos professores vocês são integrados? Essa aqui é de outra pessoa. Então, a minha qual seria o melhor caminho para conseguirmos propor um curso técnico em música? Então, deixa eu te dizer assim, que no curso técnico em teatro, nós somos entre 4 professores, o subsequente, tá? 3 da área do teatro mesmo, e eu que sou de música. Então, eu dou poucas horas, comparado aos outros 3, obviamente, né? Eu estou coordenador hoje por uma série de fatores, assim. É engraçado, eu, professor de música, ser coordenador do técnico em teatro, né? Mas a gente se dá conta que a coisa é bem burocrática e é isso. Eu me dou muito bem com os alunos, então não tem problema. Mas deixa eu te dizer uma coisa, então, assim, tu tem que pensar em áreas, quando tu for bem, ao contrário do teatro, que um professor pode dar muitas matérias, um professor de música, isso não é tão verdade assim. Porque, assim, por exemplo, um professor que dá aula dos vocais, o Paulo já está concordando comigo, é o cara que vai saber tocar trombone, trompete e trompa e tuba, por exemplo. Então, um cara normalmente resolve teus problemas de vocal, instrumentos de vocal. Aí tu vai precisar de um de cordas. Normalmente o cara de cordas é o cara que vai dar conta do violino e da viola. Eventualmente não do violoncelo. Tá? Normalmente tem um específico para violoncelo. Mas é possível achar um para os 3, por exemplo. Aí tu vai pegar um de instrumento popular, tu vai conseguir achar um para violão erudito, violão popular e guitarra e baixo num cara só.
Então, tu tem que decidir qual caminho tu vai seguir. Tu vai seguir do sopro, tu vai seguir das cordas, tu vai seguir dos instrumentos populares, tu vai seguir de canto, tu vai ter que ter um professor de canto, porque todos eles vão poder dar aula teóricas, sem nenhum problema. Mas tu vai precisar de, pelo menos, então, eu vou oferecer, então, cordas e sopro. Então, tu vai precisar, sei lá, de 4 professores, né? Um de palhetas e outro de bocal, e outro 2 de cordas, um de violino, viola, um de violoncelo. É o suficiente para tu conseguir manter um curso técnico em música. Porque já me foi perguntado logo quando eu cheguei aqui sobre isso, foi 2015, né? Ainda estava pensando em expansão, né? Os pensamentos, apesar da coisa de estar ruim, ainda pensávamos em abrir mais coisas, né? Mas agora manter o curso de arte dramática já é uma briga grande. Desculpe a interrupção. Boa noite. Eu só queria perguntar, essa contratação é via Pronatec? Acredito que não, Giane. Acredito que seja concurso mesmo, a partir da propositura do próprio curso no Instituto, né? A gente cria a vaga, propõe-se para o Instituto, para o Conselho Superior, o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, depende do Instituto, e aí, com aprovação, consegue-se escolher vagas. Eu te perguntei isso por causa do projeto pedagógico, né? Deve ter tido uma discussão de política pedagógica muito grande para chegar a esse número, né, de professores, porque a gente sabe que tem todo o conselho para aprovar essa quantidade de professores, todo o currículo, né? E eu estou achando um currículo muito superficial, né? Porque, por exemplo, o que ele citou foi uma questão de instrumentos, né? Você está falando um curso de música, por exemplo, é muito amplo. O instrumento é uma coisa muito pequena ainda, né? Amplo, você, por exemplo, vai falar de vozes e você vai falar por exemplo, você vai falar de música. Sim, pode falar, Rita. Os cursos técnicos integrados, eles estão no catálogo do MEC e os de música se chamam curso técnico em instrumento musical ou, que é separado, curso técnico integrado em canto. São só essas 2 modalidades que existem no caderno do MEC. O curso técnico integrado em instrumento musical, você não é obrigado a ter todos os instrumentos, você pode ter 2 instrumentos, pode ter 1 instrumento. Lá no IFG, que foi onde eu ajudei a criar o curso técnico integrado em instrumento musical lá, nós começamos com 4 instrumentos. Hoje eu não estou mais lá, mas eu trabalhei no IFG por 21 anos. E aí, à medida que você ia conseguindo, com as novas políticas, principalmente aproveitando o momento de expansão da era do Lula, do PT, enfim, a gente conseguiu ampliar o contingente de professores do curso. Mas quando nós criamos o curso técnico integrado lá, nós éramos apenas 4 professores, um de violão, um de canto, que era o meu caso, que também trabalhava com coral, e um professor de trompete e um de trombone. Aí fica tranquilo para fazer a contratação para professor, porque você tem essa política pronta, né? E para atuar nesse curso, você não precisa ter licenciatura. Sério? Basta você ter a formação técnica. Eu fui contratada, e no meu concurso tinha exigência de licenciatura, porque eu ia trabalhar também com arte no ensino médio. Mas os professores específicos dos cursos técnicos integrados, eles não têm obrigatoriamente necessidade de ter a licenciatura. Que coisa boa, né? Aqui no UFPR, no edital do meu concurso, era exigido a licenciatura ou era obrigado o bacharel, nos próximos 2 anos, fazer a complementação pedagógica para se tornar licenciado. Rita, muito obrigada. Que normalmente mais ou menos é o que tem acontecido, né, nos IFES em geral. Se me permitem... Me desculpe, obrigada, eu vou fechar meu microfone para não ficar muita gente aqui. Eu precisava muito dessa informação. Muito obrigada. Paulo, eu posso fazer uma parte? Por favor. Não, é só isso. É porque eu acho que a gente toca sempre num ponto que é muito caloroso, mas é preciso a gente observar alguns aspectos, né? A gente precisa entender que existe uma história e um aparato legal que orientam as nossas práticas, né?
E do ponto de vista histórico e legal, os bacharéis, eles estão aptos a lecionar no nível técnico e superior. E aí a gente não pode confundir isso com o ensino médio. E aí o grande gargalo que a gente tem é porque nós temos uma modalidade muito linda e muito específica, que é o ensino médio integrado, né? E aí é onde está o gargalo, né? E aí a nossa carreira ela é EBTT, ensino básico, técnico e tecnológico. E aí, muitas vezes, a gente, no afã de defender o nosso quintal, digamos assim, né? Eu, por exemplo, sou licenciado, então eu defendo que quem tem que dar aula de arte no ensino médio é o profissional licenciado. Mas há um entendimento que é pacificado, inclusive, no judiciário, né? Na verdade, tem um caso que está para ser julgado, está na mão do Gilmar Mendes, só falta a última decisão dele, e aí isso vai virar jurisprudência, mas é muito claro que a tendência seja essa, de que no ensino técnico e superior, os bacharéis possam, né, dar aulas, e no caso do IFRN, né, dos IFs, aqui no IFRN assim também, existe essa complementação pedagógica que o Adrio comentou, que é esse curso de 2 anos, que é estendido para qualquer bacharel que entre na rede federal, né? E por isso que se chama complementação pedagógica, né? Porque se entendeu que mesmo sendo bacharel, tendo um domínio da técnica e tal, o pessoal que não vem da licenciatura precisaria desse suporte, né? Desse aporte na formação deles. E aí eu estou destacando isso porque às vezes a gente confunde as coisas, né? E aí fica um cavalo de batalha enorme, mas existe uma razão histórica e legal para isso, né? Que esse prazo é de 2 anos, Giane, né? Como o Adrio colocou. E aí, se isso não está sendo cumprido, aí é um outro problema que a gente tem que resolver de uma outra forma. Mas só para ficar claro, para a gente não confundir essas contratações com notório saber, porque isso não é notório saber. Notório saber é uma outra questão que pode ser discutida, inclusive o André está propondo que isso seja discutido, mas aí é um deslocamento, né? Já é uma outra coisa. Pronto, era só isso, desculpa. Obrigado, Túlio, pela sua contribuição, mas eu acho que a gente pode continuar agora nas perguntas, porque senão a gente vai ficar nessa, e eu acho que tem bastante aí, inclusive para também. Vamos lá, né? A gente deu voz para todo mundo, né? Vamos tentar, então, seguir as perguntas e deixar os palestrantes falarem, né? Agora é uma pergunta da Rita, para o Adrio, sobre o curso. O curso trabalha por projetos? A matéria que você oferta de alimentação é da grade curricular ou é uma espécie de optativa ou complementar? Tu está perguntando do curso integrado ou do subsequente em arte, em teatro? Integrado, professor. Do integrado. Não, o integrado tem o seu currículo com as suas matérias, com a turma, sei lá, alimentos 1, conservação de materiais 2, eu não sei, eu não sou da área exatamente, né, apesar de adorar cozinhar, mas eles sempre dizem, técnica e alimentos não é cozinheiro, são coisas diferentes, não confunda essas duas coisas. Tá? Por isso que eu inclusive oferto uma matéria de cozinha, eu vou lá com os alunos de cozinha, é um maior barato, e entra no currículo deles, sabe? Porque isso era uma coisa que me incomodou muito, porque eu fiz muita arte na minha escola, na minha vida. Gente, se vocês procurarem o meu currículo, eu não tenho nada escrito disso. E os nossos alunos do IF tá tudo no currículo, isso é o maior barato que tem, sabe? É muito legal, tudo tem certificado e tal. Mas então, assim, eles têm as 1.200 horas de curso de matérias técnicas, ok? Eles estão ofertando 1.300, 1.400, se eu não me engano. Mas tu só precisa cursar 1.200, ok? Se essa é a tua pergunta. Eles têm que ter as 1.200 horas, ok. Mas eles ofertam mais horas. Porque, por exemplo, eventualmente eles iam no abatedouro, nos abatedouros da região para ver como é que é. E eu estou quase virando vegetariano e vegano, se eu fosse aluno eu não queria ver isso, entende? Então essa matéria o aluno não faz alguma outra no lugar, entende? Isso no alimentos, no informático provavelmente deve ter isso, porque como eu sou muito próximo da área de alimentos,
e a sala, né, nós somos juntos, nós entramos juntos no concurso, sou muito amigo dos coordenadores do pessoal do alimento da licenciatura em Química, né? Então, assim, claro que a gente tem nossos clubinhos, né? Então, as engenharias estão mais longe de nós, assim, né? Obrigada, professor. Agora a gente tem uma pergunta também da Rita para o Diego. Onde os egressos desse curso atuam profissionalmente? Bem, como eu comentei na minha fala, muitos deles acabam estagiando em espaços culturais, né? A gente tem a Secretaria de Cultura do Estado do Maranhão, e que tem vários museus. O Centro Histórico de São Luís, no Centro Histórico deve ter mais ou menos mais de 10 museus, porque tem Casa da Festa, tem o Museu do Meu Boi. Nós temos, é uma cidade muito forte nessa questão museológica. Fora esses espaços, a gente tem também, como eu comentei, o Centro Cultural da Vale, que os alunos entram como estagiários, né, como estudantes que estão no curso, cursando, né, o técnico em artes visuais. Geralmente, os órgãos, eles pegam os alunos que estão entre o 2º ano e o 3º ano do ensino médio. E aí, esses alunos, eles iniciam o estágio lá, eles ficam fazendo estágio, com acompanhamento da coordenação, a coordenação acompanha, sempre faz reuniões periódicas, e após o estágio, alguns alunos são contratados pelas instituições. A gente tem vários alunos nossos que foram contratados pelos museus, né, pela Vale, por outros órgãos. Além dos espaços museológicos, muitos dos nossos egressos, dos nossos alunos, eles fazem parte de coletivos artísticos, porque São Luís tem nos últimos anos, a gente tem visto vários coletivos de vários artistas e artistas individuais se destacando no cenário da arte contemporânea a nível de Brasil, né? Então, a gente tem nomes muito expressivos de jovens artistas que concorrem a prêmios, como o Prêmio Pipa. A gente tem o caso de uma artista super jovem maranhense que figura entre os grandes nomes da arte contemporânea, que é a Geviana, que é jovem. A gente tem o Tiago Martins também, que é um outro jovem talento. E fora isso, nós temos também alguns alunos que acabam indo para agências. Porque como a gente tem disciplina de artes gráficas, alguns alunos que demonstram interesse acabam estagiando em alguns espaços, alguns escritórios que trabalham com softwares, Photoshop, Illustrator, porque eles têm conhecimento mínimo sobre isso. Por isso que a gente tem também vários alunos nossos que acabam indo para o design, né? Porque eles acabam se identificando com a área. Mas, de modo geral, o circuito dos museus é um circuito muito forte e que pega vários alunos, né? E que chama vários alunos para trabalhar nos seus espaços. E, consequentemente, eles acabam dando continuidade dentro da área de artes mesmo, fazendo um curso superior, ou a licenciatura, ou outros cursos dentro desse viés, né? Nossa, eu fiquei encantada com a sua fala, né? Como é abrangente a área, né, das artes todas. Às vezes a gente não pensa, a gente fica focado em algo específico, né? E olha o campo de trabalho que os estudantes podem ter, né? Excelente a fala, adorei. Tem mais uma pergunta agora para todos, tá? Como se dão os projetos de pesquisa e extensão nos cursos de vocês? Há bolsas e editais específicos? Quer falar, Adriana, iniciar? Pode falar. Quer que eu fale? Eu falo, Pode então. Falar. Então, o curso de arte dramática é um curso que quem faz ele, como ele é noturno, é alguém que trabalha o dia inteiro. Então, assim, é muito difícil nós termos nos nossos cursos de arte dramática alguém que participa de projetos de extensão ou de pesquisa. Porque eles já estão fazendo à noite, porque quase todos trabalham durante o dia, tá? Então, assim, é muito difícil. Eu já tive alguns de pesquisa. O IFE Paraná agora adotou uma medida diferente. No início do ano,
todo mundo, todos os projetos, eu não sei se funciona assim nos outros IFs, né? Então, assim, a gente cadastra os nossos projetos num banco de cadastros, e quando abre um edital, a gente se inscreve ou não com aquele projeto já pronto, né? Então, assim, eu já fiz vários projetos para o integrado, e eu já fiz extensão de violão, que é inclusive que você no capítulo de livro, já fiz extensão em pesquisa histórico-musical da cidade e tal. Com o ensino integrado, isso é mais fácil e tal, eles estão no campus de dia, mas para a noite é complicado. E, inclusive, para participar do CEPIM, que é o nosso evento científico do campus e do IPR como um todo, a gente sempre faz o nosso TCC, nós temos cidade dramática, e tem uns TCCs muito bons, muito legais. Só que é sempre no segundo semestre, quando eles se formam. E aí, quando abre para eles finalmente poder colocar o trabalho deles, o TCC deles no CEPIM, eles já estão fora do instituto, porque eles já se formaram. Esse era um problema que nós vínhamos lutando há muito tempo e que nós resolvemos com um novo currículo. Porque agora, como a gente tem arte e pesquisa em todos os semestres, a gente pode fazer o TCC a hora que a gente quiser. Isso está completamente aberto. A gente pode, inclusive, dedicar uma noite inteira a sentar, estudar um assunto e fazer um projeto de pesquisa. Só que tivemos um problema. A primeira turma agora é pandemia. Nós não sabemos como isso vai acontecer ainda, porque todo o nosso trabalho, toda a nossa pesquisa, tudo que a gente discutiu durante mais de ano para fazer esse novo currículo, todo foi por água abaixo, porque a gente não teve mais aula presencial. Então, assim, a gente está muito frustrado, né? Assim, porque a gente estava louco para fazer isso e não está fazendo. Está bem difícil isso para nós, assim, foi bem frustrante isso. Mas, enfim, são as contingências da vida, né? Ok. Aqui Pode falar, Diego. Aqui nós temos o PIBIC, né, que é o PIBIC Ensino Médio, e a gente tem o PIBIC Ensino Superior. Os professores sempre colocam projetos, a gente sempre tem vários alunos que trabalham, a gente tem um projeto também que é muito forte, que é chamado IF Magia, que tem bolsistas alunos, né, que é um projeto de extensão, e eu tenho desenvolvido nos últimos anos alguns projetos de pesquisa muito ligados à questão da arte dentro do viés do museu também. E a gente tem um setor dentro do IFAM, que é uma diretoria de difusão artístico-cultural. Inclusive, está aberto até amanhã um edital de auxílio artístico, né, que são próprio para iniciativas artísticas, é um incentivo que o aluno recebe, um auxílio durante dois meses, com orientação de um professor, o professor orienta esse projeto, né? No caso, é um projeto agora que vai estar ligado às questões da pandemia, eu estou articulando com outro aluno de trabalhar a questão das imagens e relacionado com a questão da violência, né? E aí sempre tem esses editais específicos para as artes. No IFMA a gente tem sempre isso, assim. Fora isso, a gente tem um evento que acontece anualmente, onde todos os professores de arte do Instituto Federal do Maranhão, nós temos mais ou menos 34 campos, nosso instituto é bem grande, e esses professores, eles se reúnem sempre nesse evento que é realizado geralmente no campus Monte Castelo, que é o campus mais antigo, e o campus maior, que tem um teatro e tem uma estrutura maior. Mas a gente sempre tem essas iniciativas, esses apoios por parte da instituição. Teve uma pessoa até que comentou aqui que nós temos uma direção muito sensível às humanidades, né? Por conta também do início do campus, os nossos gestores e os gestores que se sucederam, eles sempre tiveram muito atentos a isso, porque aqui no IFME específico, né, em alguns campos, por exemplo, São João dos Patos, quando eu trabalhei, os campos, eles trabalham muito relacionados aos arranjos produtivos locais. Então, por exemplo, o IFMA, Centro Histórico, está no Centro Histórico, desde o início foi estratégico, né, para abarcar toda essa questão do turismo. No nosso campus, além dos cursos de arte, nós temos os cursos da área de turismo e hotelaria. Então, os alunos vivenciam isso na prática porque é o que está ali para eles, né? Então, são realidades muito próximas.
É isso. Muito bom. Próxima pergunta é uma pergunta que eu acho que todo mundo tem, para todos que vivenciam a questão do curso técnico, né, nas artes. Vocês têm problemas com evasão? Fala, Adri. Ninguém quer responder. Agora é a tua vez de começar. Vai lá. Posso começar? Sim, por favor. No nosso caso de artes visuais, como o nosso curso é integrado, a gente não sei, assim, pelo que eu tenho observado, eu não observo um nível de evasão muito grande, assim, principalmente nas turmas matutino, né? Mas, por exemplo, em outros cursos que eu atuo, eu sinto que existe uma evasão. Isso vai depender muito também da localidade e da cidade, né? Por exemplo, quando eu trabalhei no interior, no IFMA, no interior, eu notava e eu sentia que a evasão era muito maior do que na capital, em São Luís. Porque aqui em São Luís, os alunos, eles têm, como o professor comentou aí, os alunos, eles têm um sonho de estudar na Escola Técnica Federal, no Cefet. Para eles é o ápice, né? Porque nossos alunos, eles são muito bons, né? Então, nós temos alunos muito bem colocados no mercado de trabalho, né? Nossos alunos nas questões de aprovação. Então, isso... E esse sucesso, assim, esse êxito da instituição fala e faz com que esses alunos queiram vir estudar conosco. Agora, em alguns lugares, por exemplo, no interior, em alguns cursos eu notava que existia uma certa evasão, até porque as pessoas não conheciam a área direito. E em alguns cursos subsequentes que eu trabalhei, que eu atuei, eu notava também que existia uma evasão. Mas no caso do técnico integrado, os alunos meio que, mesmo os alunos que não têm tanta assim, aptidão, não gostam tanto, eles meio que são obrigados a permanecer na instituição, porque o curso é integrado, então eles precisam terminar o ensino médio deles também. Mas, de um modo geral, a evasão não é muito grande, assim. A gente não sabe agora como é que vai ficar por conta dessa questão da pandemia, porque a gente não sabe como é que os processos seletivos vão acontecer. Mas, por exemplo, o nosso curso, que é um outro curso, que não é o de artes visuais, o técnico em processo fotográfico, que é subsequente e é de manhã, a gente tem a turma sempre muito presente. Eu não sei se é por conta da fotografia ser uma coisa muito atrativa, né, e deles gostarem muito, e não ter nada na cidade em relação a isso, então os alunos acabam ficando presos, né? Sim, os alunos gostam de estar. Adrio? Então, eu não sei nos outros IFES, mas eu conheço a realidade um pouco dos IFES do Rio Grande do Sul e agora um pouco dos IFES do Paraná e um pouquinho de São Paulo, porque aqui é muito perto, né? E o que eu vi ao longo desses anos que eu estou, e antes e tal, é que os cursos subsequentes acabaram, né? Eu não sei se nos campos de vocês ainda existem, mas praticamente eles, assim, eu só conheço um, que é o subsequente em arte dramática, que agora virou subsequente teatro. É o único que eu conheço, acho que do IFE Paraná, que continua assim. Você tem muito a exceção. O subsequente, todos... eu vou falar uma expressão, mas não me entendam mal, assim, não deram certo. Eu acho que a gente não soube se integrar à comunidade nos cursos subsequentes. O de arte dramática, o de teatro, eu vou te dizer que a gente tem entram em torno de 20 a 35, 30, 32, em média 30 alunos entram por semestre e se forma depois de 2 anos a metade. Tá? Vou te dizer que assim, a gente tem em torno de 50 a 65% de alunos que ficam. O que para um curso noturno, técnica em teatro, onde uma pessoa, eu conheço alunos aqui de toda, eles vêm alunos de toda a região, porque a cidade onde eu estou tem 47 mil habitantes. Então não tem aluno para técnica em teatro todo ano aqui, obviamente, então a gente pega alunos de toda a região. Alunos que levam 2 horas para ir, 2 horas para voltar para fazer esse curso. Então, eu considero isso um sucesso, certo? Eu considero, porque assim, muitos alunos e professores não estão mais aguentando. Professor, e obviamente que tem qualquer curso, a medicina tem desistência, né?
Então, assim, historicamente, qualquer curso tem desistências, né? O ensino médio, acho que, se eu não me engano, no Brasil inteiro, a desistência em torno de 40%, 30%, 35%, 40% do integrado tem, né? Então, assim, o arte dramática subsequente ter também esse número, eu não acho ruim, eu acho bom, né? Obviamente, teve anos que se formaram 2 aqui, eu fiquei sabendo depois que eu entrei, mas logo no ano que eu entrei, no ano seguinte, se formaram 18 alunos. Que, assim, foi um técnico em arte dramática, noturno, subsequente, eu acho um número muito bom. Mas, obviamente, que eu sei que falta para o ensino médio do IFPR Campos Jacarezinho, nós precisamos de um curso de humanas integrado. E porque a queixa, vocês sabem qual é a queixa, né? Não aguento mais as aulas técnicas. Essa é a queixa da maioria dos alunos. Não sei para vocês, mas onde eu ando, essa é a queixa, né? A mecânica é ruim, a informática tem que fazer programa, eu não sabia que era assim, né? Porque eles querem estar no IF, né? Então, não sei se eu consegui responder a tua pergunta. Eu acredito que respondeu sim. Essa questão que você trouxe é uma realidade, de fato. Tem campi que tem só 2 opções, né? Onde eu trabalho tem 2 opções, ou edificações ou informática. E a educação de qualidade, que eles têm oportunidade no interior, é essa, né? Então, eles entram lá, se vai se dar bem ou não em informática é outra questão. Bom, a próxima questão, se eu não me engano, foi o Túlio. Se eu errar, vocês me corrijam, tá? Existe um problema que é o trabalho. O egresso sai e vai trabalhar como técnico em música e não sabe tocar. Onde toca um técnico em música, quais habilidades ele tem que apresentar? Essa pergunta era para o Drailton. Oxe, desculpa. Mas será que o Adrio consegue responder? Eu não consegui ouvir. Tem uma trancada aqui na minha internet, que pode repetir, por favor? Eu acho que eu consigo te responder, sim. Destinada ao curso técnico integrado em instrumento. Existe um problema que é o trabalho. Sim. O egresso sai e vai trabalhar como técnico em música e não sabe tocar. Onde toca um técnico em música? Quais habilidades ele tem que apresentar? Eu posso te responder isso porque muitos anos eu trabalhei como músico sem ter formação nenhuma, tá? Como eu te disse, eu fui bem tarde, assim, eu era casado e tinha filhos quando eu fui fazer minha graduação em música. Então, a minha vida foi diferente, eu ia dizer complicada, mas foi diferente. Então, assim, um músico, normalmente, assim, em regra geral, ele faz algumas coisas. Ele dá aulas do seu instrumento, tá? Esse é um ganha-pão. Ele toca, eventualmente, em uma banda, ou banda de baile, ou banda de bar, ou faz bar sozinho, voz e violão, ou voz com mais alguém, isso é muito comum. Normalmente, um cara no violão e alguém cantando, que é o que a gente encontra por aí. E ele trabalha em estúdios, ou ele tem seu próprio estúdio. Basicamente, são essas 3 coisas que um músico popular faz, tá bom? Para um músico erudito, existem uns concursos específicos das orquestras, tá? E eu vou ser bem claro aqui, durante o governo Lula, pipocaram orquestras no Brasil inteiro. Foi muito lindo de ver isso, eu enquanto músico, porque a minha família é de músicos, eu vi muitos primos e amigos, a minha cidade também é muito musical, entrando em muitas orquestras em vários estados do Brasil. E isso encerrou. E essas orquestras não exigem curso nem técnico e nem superior. Em geral, as orquestras sinfônicas e filarmônicas exigem que o cara vá lá e desempenhe o instrumento. Então, ele bota as partituras com teste, o cara vai lá e toca, e quem tocar melhor entra. Basicamente é isso para uma orquestra financiada pelo Estado ou por algum órgão governamental ou paragovernamental. O aluno que não sabe tocar, ele não vai passar esse teste, ele nem vai fazer. Aluno da noite, que vai para a noite, que vai dar aula, assim, ele não vai ganhar dinheiro, assim, se ele não for um bom músico, se não for um bom profissional. Ao contrário de outras profissões, a gente não mata ninguém porque a gente é ruim, né? Então, assim, não é um médico ou um engenheiro que destrói uma casa, né? Então, assim, o que acontece é que essa pessoa não ter o que fazer. Mas, em geral, o músico popular vive da noite, vive de aluno e vive de estúdio. Então, é muito importante hoje, nos cursos de música,
ter matérias relacionadas a tecnologias de estúdio. Eu acho isso muito importante, fez falta na minha formação, eu tive que aprender tudo sozinho, o que é um microfone, como funciona, o que é entrada, o que são periféricos, assim, eu tomei muita tunda, porque eu fui músico de banda de baile, onde carregávamos caixas enormes, né, o line array não existia, quem é músico sabe do que eu estou falando, né, então, assim, tudo mudou muito drasticamente, então, assim, um curso de música hoje, se tu pensa, tem que ter pelo menos um semestre em alguma tecnologia de estúdio, por exemplo, que é uma grande área de trabalho hoje para música, gravar demo em casa, ou gravar gente amadora que quer gravar o seu CD, e o músico de alto nível, de alta performance que quer para orquestra, esse, normalmente, ele é egresso de uma universidade. Normalmente, alguém que ficou 4 anos no bacharelado em violino, em piano, quem é bacharel em música sabe do que eu estou falando, e vai fazer prova para alguma universidade. Basicamente, é isso que acontece com os músicos. Esses são os campos de trabalho dos músicos. Ou um curso técnico conservatorial, né? Nesse caso dos músicos de orquestra, né? Isso. O problema do conservatório é não dar diploma. Por exemplo, o Tatuí, que é maravilhoso, né? Nossa, o Tatuí é sensacional, né? Porque o diploma de Tatuí, assim, parece que eles estão brigando agora para ter reconhecimento de nível superior. E eu tenho um amigo que é formado em guitarra por Tatuí, e que é um músico sensacional. Tatuí parece que já não é mais tanto assim, mas assim, aí o músico de Tatuí, por exemplo, nunca vai fazer concurso para o MUF, porque ele não tem diploma de nada, na realidade, nem de técnico, né? É muito engraçado isso. Então, por isso que os conservatórios no Brasil regrediram muito nos últimos, sei lá, 15, 20 anos. Porque o Brasil gosta de diploma, né? Sinara. Oi, pode falar, Paulo. É muito importante, inclusive, para que o curso técnico se integre à realidade do local, né? Lá em Fortaleza, no Ceará, a gente tem os cursos técnicos atendendo muito a esse nicho de profissionais que já atuam, né? Que já são músicos e que querem esse diploma. Isso não é a realidade só do técnico, inclusive, é a realidade do superior também, né? Você encontrava uma galera que estava cansada de ter que tocar até 2, 3 da manhã, na noite, e estava pensando que agora eu quero dar aula na escola, não só lá naquele lugar do meu instrumento, onde fluido os alunos, né? Porque hora eu tenho, hora eu não tenho. Então, ele acaba... Você está falando da minha realidade, foi exatamente o que eu fiz. E aí você vê esse grupo, assim como também você vê como uma oportunidade, né, para gente nova começar a aprender, né, e aí você vê um perfil que prepara esse músico não só para essa execução conservatorial, mas também para lidar com a produção cultural em si dentro da música, né. Foi o que você falou, né, saber trabalhar com equipamentos, né, com estúdio, que aí você acaba trabalhando um pouquinho nesse lado da produção musical em si também, né? Então, assim, depende muito do perfil do curso técnico que se propõe lá no PPC, e aí é importante a gente debater isso, né, para atrelar esse lugar, para não ser esse curso que forma para nada, né? Já que a gente tem esse objetivo de formar para um nicho de trabalho dentro dos institutos. Eu acredito que o Adrio fez o contraponto do que o Diego falou anteriormente, né? Então, a gente conseguiu ver uma amplitude da carreira, né, dos nossos estudantes com o curso técnico. Achei bem interessante esse contraponto aqui. A próxima pergunta, ela até complementa o que a gente estava conversando agora sobre a questão do saber. É uma questão do André, e ele pergunta para os dois. Como vem a contratação de professores da área técnica através do notório saber? Olha, aqui ainda não aconteceu, né? Mas eu acho que depende muito também da área e da expertise também da pessoa. Assim. Se for uma pessoa que tem uma experiência, assim, que conhece da área, né? Mas que não tem uma formação. Por exemplo, no campo das artes visuais, a gente tem vários artistas que são surpreendentes, mas que não necessariamente passaram por uma faculdade. Mas, de um modo geral, eu acredito que seja um tema muito polêmico, assim, muito espinhoso de se tratar, assim. Até porque a gente vem lutando durante tanto tempo para que outros profissionais não tomassem conta, né, da nossa formação, né? Principalmente no âmbito da escola. Por exemplo, eu venho da rede estadual, antes de ser
Federal, eu trabalhei no estado do Maranhão, e a situação era deplorável. Em São João dos Patos, eu fui o primeiro professor de artes, eu parecia que eu era uma pessoa de outro mundo, as pessoas nunca... Eu tive alunos que nunca tinham tido aulas com um professor formado em arte. Então, quando eu pedi para ir para lá, porque no início, quando eu entrei no IFMA, eu era 40 horas, eu fiz concurso para ser 40 horas. E tinha uma matrícula de 20 no estado que eu não queria abrir mão. Eu fui para lá, ficava no IFMA à tarde, trabalhava no estado de manhã, justamente porque foi assim, ninguém nunca tinha visto. Então, foi um desafio, foi interessante, mas, por exemplo, no estado do Maranhão, professor de arte é muito desvalorizado. Eles chamam professor de língua portuguesa, matemática, seja lá quais áreas forem, para dar aula no lugar da gente. E quando a gente chega na escola, muitas vezes a gente tem que dar a nossa disciplina, que não comporta a carga horária, ainda tem que dar filosofia e sociologia, que foi o que aconteceu comigo na época. Porque eu dava aula numa escola, num povoado, no fim do mundo, assim, num lugar que não tinha entrado, mas não tinha saído. Então é complicado a gente tratar dessas questões. Eu acho que a gente está vindo de uma luta muito grande, que eu acho que a gente tem que se fortalecer enquanto área de conhecimento e tem que exigir que profissionais que tenham aptidão, que tenham formação específica, trabalhem nesses cursos. Claro, a gente, como foi comentado ainda há pouco aí, a gente tem alguns casos, em alguns cursos, que você vai ter profissionais que não necessariamente têm uma formação dentro da área de arte. Por exemplo, no nosso curso, nós temos professores que são bacharéis em design, nós temos professores que são comunicólogos, mas que têm uma produção dentro do campo da arte. Quando o concurso foi feito, ele previa essas vagas específicas, porque, por exemplo, quem é formado em artes visuais não tem competência para dar uma disciplina de fotografia e cinema, porque nós não estudamos para isso, né? Nossa disciplina, nossa área é uma área... Claro, a gente tem as mídias, né? O professor vai se adequando às realidades, mas, de um modo geral, a gente precisa também desses profissionais, mas, claro, eu acredito que cada profissional dentro do seu, né, dentro do seu nicho, dentro da sua especificidade, senão vai ficar uma bagunça. Sinara, a gente já encaminhando para a finalização, né, a gente se propõe terminar às 21 horas, vê se você não consegue juntar as perguntas para a gente fazer uma última rodada de perguntas e respostas. Ok. Só tem mais duas aqui, das que eu anotei. Depois o chat ficou rolando aí. Eu não sei se eu perdi alguma, tá, gente? Os cursos técnicos e tecnólogos na área de arte estão ligados ao eixo tecnológico de produção cultural e design, que abarca, entre outras coisas, curso técnico em multimídia e tecnológico em produção cultural, por exemplo. Vocês consideram que os docentes da área técnica desse curso se enquadram dentro dos professores de arte e BTT? Nossa, que pergunta difícil, né? E tem mais uma só, deixa eu falar só essa última, aí vocês falam tudo, pode ser? A última existem cursos FIC também na área de arte nos campi de vocês? Então, deixa eu falar, então. Eu também fui professor municipal e professor do estado, e dei aula de desenho, eu não sei desenhar uma batata, entende? Tinha que dar aula disso aí. Os cursos FIC, tivemos algumas experiências aqui no campus em outras áreas, não na área de arte. Eu vou falar só do curso FIC, tá? Mas eu vou te dizer que quando terminou o curso FIC, foi um curso FIC de Libras, inclusive, quando terminou, a professora disse, eu nunca mais na minha vida vou dar um curso FIC, porque é muito complicado. A burocracia é enorme de grande, tu tem que fazer tudo meio sozinho, porque a secretaria já tem as suas atribuições, tu tem que fazer as atribuições de secretaria, tu tem que planejar o curso, tu tem que... Eu não faço mais curso FIC, eu corto a grama do campus, mas não faço mais curso FIC, ela disse. E essa outra área, eu não entendi exatamente a pergunta, mas acho que todo artista é um produtor cultural intrínseco em si mesmo. Não tem como não ser diferente, entende? Eu não sei se exatamente foi essa pergunta, né? Mas, assim, enquanto músico,
aqui, nessa cidade onde eu estou, uma cidade que eu estou há 4 anos e pouco, eu ainda sou meio alienígena, assim, eu não conheço os músicos muito locais, eu estou conhecendo devagarinho os locais, estou começando a participar de eventos, é uma cidade pequena com 3 universidades, assim, é uma coisa meio engraçada, é uma cidade meio atípica aqui. Então, assim, devagarinho eu estou participando desses locais e fomentando, assim como os outros 3 professores, mas eu acho que é natural e lógico um professor de arte ser produtor cultural na sua essência, assim. Acho que é isso que eu tenho para dizer. Ela perguntou sobre lá, por exemplo, lá no campus, nós somos divididos, por exemplo, o campus Centro Histórico, ele tem o eixo de produção cultural e design, que são todos os cursos da área de artes. Aí tem hospitalidade e lazer, que é os da área de turismo e hospedagem. Aí tem os cursos na área de meio ambiente e saúde, né? E tem os cursos na área de engenharia, que são as mecânicas. Com relação a esses profissionais, eu não os considero profissionais da nossa área, sim, porque são áreas afins, entendeu? São áreas irmãs, né? Porque, por exemplo, produção cultural e design, nós da área, tá todos os professores das artes visuais, das artes, e todos os professores que trabalham dentro da linha por exemplo, dos professores da arquitetura, do design, todos os professores nossos que são dessas áreas, que atuam também na licenciatura e nos cursos técnicos, eles estão ali situados dentro desse eixo, né? Dentro desse eixo de produção cultural e design, porque eles se identificam, né? Porque tem proximidade. Mas eu consigo ver a separação entre a gente, né? Entre nós profissionais das áreas de artes e eles, porque cada área tem sua especificidade, mas eu vejo sim como áreas afins, e é justamente por isso que é importante tê-los próximos, porque eu acho que essas junções são muito interessantes, né? Porque isso, de alguma forma, enriquece o currículo do curso e enriquece a formação do aluno também, né? Porque, às vezes, você tem uma expertise em uma determinada área, e em outras você não tem. Então, eu acho que é importante a gente fazer essas conexões. A gente chegou até a ter, em um tempo, esse curso de multimeios, mas quando eu voltei do mestrado, que eu retornei, ele já não existia mais, porque a gente teve alguns casos de outros cursos que não tiveram, que a gente não teve êxito, né? Por exemplo, a gente tinha um curso lá que era o técnico em design de interiores. No primeiro seletivo, ele era o curso mais concorrido, aí depois começou a desandar. Por exemplo, o nosso curso de processos fotográficos, que tem profissionais que são da fotografia, do cinema e tem a gente das artes, ele é um curso super concorrido, é um curso subsequente, mas que ele tem, em sua grande maioria, professores que não são especificamente das artes, mas são da comunicação, são do cinema mesmo, são do dia a dia, da lida. Então, eu acho que é importante integrar, sim, mas eu consigo ver essas separações, sim. Bom, eu agradeço, então, pelas respostas e passo a palavra ao Paulo para poder finalizar. Para a gente finalizar, eu gostaria de agradecer muito ao Adri, ao Diego, né, e gente, esqueci o nome do nosso outro convidado. Drailton, que é um pouquinho difícil de falar. Hoje foi o dia das complicações dos nomes. Mas eu agradeço demais a vocês 3, né? O Drailton não está aqui com a gente, mas espero que depois ele possa ver esses agradecimentos. Foi muito bacana ver as experiências desses outros IFs, né? A gente aprende bastante, a gente que não tem cursos técnicos na área, a gente acaba ganhando essa experiência para tentar brigar por esse espaço aqui nos nossos lugares. É esclarecedor trocar essas ideias, eu acho importante a gente discutir sobre esse nosso lugar dentro do Instituto Federal, né? É para isso que a AMPAIF tem crescido, tem nascido, tem brigado para estar agora junto com todos os professores de artes, para que a gente possa ter cada vez mais esse lugar de não sermos menores, né? Simplesmente porque lidamos com a arte, nós somos de igual. Eu gostei muito da sua fala, Adriel, Adri, desculpa, de
trazer que, não, nós somos uma área como qualquer outra, né? E, assim, temos que ser tratados. Então, por isso que é importante a gente ter esse tema como debate. Agradeço a todos que ficaram até agora, nas nossas redes sociais, no Instagram, no YouTube, né? E mandem mensagem para a gente, fiquem atentos aos nossos boletins, né? A Ampaí está aí cheio de projetos para tentar aproximar cada vez mais esse Brasilzão de artistas, né, que temos dentro da instituição, tá bom? Então, a gente fica por aqui e até o nosso próximo Arte Promove-se. Obrigado. Valeu, gente. Obrigada, gente. Vamos quebrar o protocolo. Parabéns, Rita. Feliz aniversário. Obrigada, gente. Vamos quebrar o protocolo.